de podermos estar aqui mais uma vez, mais uma noite, né? Louvar o seu santo nome. E a te dizer, sentindo uma falta de bastante irmãos aqui ainda conosco, né? Mas nós damos graças ao Senhor de podermos estar aqui adorando o seu santo e maravilhoso nome. Eu quero convidar os irmãos que vocês abram a Bíblia de vocês na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo de número 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos de número 51 e 52. Atos, Romanos, depois 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 52. E eu peço também que os irmãos abram em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16, segura no capítulo 4. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. Peço que os irmãos também segurem aí no capítulo 4, que nós vamos ler o 16, 17 e 18. Primeira carta aos Coríntios, 15, versículos 51 e 52. Primeira aos Tessalonicenses, 4, 16, 17 e 18. Paulo fala do mesmo assunto, de uma maneira diferente, explicando a forma como vai ocorrer os acontecimentos sobre o mesmo assunto, de uma maneira diferente. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim o texto sagrado: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Agora, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16, 17 e 18. 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos e a ti bendizemos mais uma vez, por sua graça bendita, misericordiosa para com as nossas vidas. Te damos graças pela leitura da sua palavra, que o Espírito do Senhor venha falar conosco pela mesma, e que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado mais uma vez. Deixamos as nossas casas, os nossos lares para estar na sua, para ouvir a sua voz, para sentir, ó Deus, o consolo, a exortação, o conforto, a repreensão, a exortação pela sua palavra, para que saiamos daqui mais temerosos, mais tementes ao Senhor, amando mais ao Senhor, te servindo com reverência, para que o Senhor venha a ser glorificado nas nossas vidas. Pai Santo, nós pedimos que o Espírito do Senhor fale conosco, para que o teu nome venha a ser glorificado. Senhor, repreende todo o mal, tudo aquilo que queira atrapalhar a sua palavra, tudo aquilo que queira atrapalhar a reverência da sua palavra, mas que o Senhor seja de fato glorificado. Nós estamos aqui porque te amamos, porque te adoramos e queremos ouvir a sua voz nesta noite, e no nome de Jesus Cristo, nós assim te rogamos, nós assim te pedimos. Amém. Os irmãos podem se sentar. Os profetas, irmãos, do Antigo Testamento, eles pregavam a vinda do Messias para resgatar Israel dos seus pecados. Essa era a grande promessa que havia no Antigo Testamento, no meio do povo de Israel.
Eles esperavam o grande Messias para resgatar o povo dos seus pecados, era uma promessa. E Cristo veio sem parecer e sem formosura. E quando ele se manifesta no meio do seu povo, ele é rejeitado pela sua nação. Cristo não é recebido, não é compreendido, mas ele veio. Isaías, no capítulo 9, no versículo 2, diz o seguinte: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e resplandeceu a luz sobre os que habitavam na terra da sombra da morte. Então ele viveu entre nós, ele pregou a mensagem da sua própria cruz, ele foi crucificado, vaticinado e ao terceiro dia ele ressuscitou. Ou seja, Cristo veio. Ao ser ele erguido, irmãos, na cruz, o mundo todo Cristo atraiu para si. Todos os homens, todas as nações, toda a humanidade olharam para a cruz de Cristo, viram a luz sendo crucificado. Esse mesmo Jesus que um dia veio para o povo de Israel, e o povo de Israel não o receberam, e todos quanto o receberam se tornaram filhos de Deus. Esse mesmo Jesus, ele prometeu que ele voltaria, que ele estaria de volta para arrebatar aqueles que são seus, comprados com seu precioso sangue lá na cruz do Calvário. Esse Jesus virá em breve. Esse Jesus em breve estará voltando. Portanto, irmãos, a segunda vinda de Jesus não é uma história de Trancoso, não é uma história da Carochinha, não é uma história do Amazonas, de Saci Pererê, do Boitatá, alguma coisa fantasiosa, não, ou mística, de maneira alguma. A vinda de Jesus, o retorno de Jesus, o retorno do Cristo ressurreto é a verdade. As Escrituras afirmam que Jesus voltará. As Escrituras afirmam que ele virá em breve. Todas as profecias se cumpriram e agora aguarda uma promessa: é a vinda de Jesus para buscar o seu povo nos quatro cantos da terra. Essa profecia ainda não se cumpriu, porque você ainda está aqui, porque a igreja ainda está aqui na terra, adorando Ele, glorificando Ele, exaltando Ele, aguardando esse grande dia, essa grande promessa, essa grande revelação. Assim como Jesus veio, irmãos, na sua primeira vinda, cumprindo a palavra de Deus, ele também virá na sua segunda vinda. Assim como ele prometeu, os profetas vaticinaram que ele viria, e ele veio e morreu na cruz do Calvário, ele agora virá para buscar o seu povo. A palavra de Deus, Jesus falou: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E Paulo teve essa revelação. Paulo fala isso para os irmãos aos Coríntios e também fala isso para os irmãos em Tessalônica, para essas duas igrejas e as demais igrejas. Paulo teve essa revelação. E aqui em 1 Coríntios, no capítulo 15, que nós acabamos de ler, no versículo 51, Paulo inicia falando isso para os irmãos. Ele inicia anunciando aos irmãos sobre um grande mistério. Ele fala no versículo 51: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Os que já morreram em Cristo, irmãos, aguardam esse grande dia da redenção, ou da ressurreição. Essa é a grande esperança. E esses que já morreram em Cristo, eles ressuscitarão com corpos glorificados. Morreram em Cristo, e agora estão sepultados e vão ser ressuscitados com corpo de glória. Paulo fala aos irmãos em Tessalônica para não serem ignorantes acerca dos que já morreram, porque aqueles que já tinham morrido, eles pensavam: o que vai acontecer com esses que já morreram? Para não entristecer como aqueles que não têm esperança, porque quem morre em Cristo tem esperança. Por que Paulo fala? Porque se Jesus morreu e ressuscitou, devemos crer que Deus vai ressuscitar também
todos quanto estão em Cristo Jesus, e esta é a grande esperança. Eles ressuscitarão em corpo de glória, mas aí os que já estão mortos ressuscitarão em corpo de glória. Os que já morreram vão ressuscitar com o Senhor, mas aqueles que estão vivos, o que vai acontecer com aqueles que estão vivos? Paulo diz então o seguinte: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Toda a igreja, todo servo do Senhor, todos os filhos de Deus, em todos os tempos, em todas as épocas, serão transformados, serão regenerados, terão novos corpos. Essa era também a preocupação desses irmãos de Tessalônica, irmãos, que não faziam ideia do que iria acontecer com aqueles que estavam vivos. Aqueles que estavam vivos, o que ia acontecer com aqueles que estavam vivos? Então ele diz o seguinte, Paulo fala, esse é o grande mistério. Paulo afirma, esse é um grande mistério. Eis que eu vos digo um mistério, que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, seremos regenerados, aqueles que estão vivos, junto com aqueles que estão mortos. Paulo, então, foi o primeiro a receber essa revelação. Não havia ainda à vista nenhuma revelação acerca da ressurreição, acerca deste mistério. João ainda não tinha escrevido a carta de Apocalipse, nenhum dos apóstolos ainda havia escrito acerca dessa ressurreição e dessa transformação daqueles que estavam vivos. O que iria acontecer com os que já morreram e com aqueles que estavam vivos? Paulo então diz o seguinte: eis que eu vos digo um grande mistério. Mistério, e Deus é aquele que revela mistério, e revelou para Paulo esse grande mistério. É mistério, irmãos, para o mundo, porque eles não creem na palavra de Deus. Por isso é um grande mistério para o mundo. É um mistério para o mundo porque eles não têm o Espírito Santo de Deus. É um grande mistério para o mundo. E é um mistério também para o mundo porque o mundo não conhece a Deus e não conhece a palavra do Senhor e não querem receber a palavra de Deus. Olha, vejam bem, a transformação do nosso corpo mortal, revestido da imortalidade, é um grande mistério. É um mistério que o mundo não pode entender, é um mistério que o mundo não pode compreender, mas Paulo revelou isso aqui, pelo Espírito Santo, aos irmãos em Corinto. Eis que eu vos digo um grande mistério, um mistério profundo, um mistério que vem de Deus. O mundo não entende essas coisas e não vão compreender, mas nós, a igreja, sabemos deste mistério. Ele foi revelado para nós, a igreja do Senhor. Para o povo de Deus, irmãos, não é mais um mistério. Nós temos ele revelado na palavra, e nós temos também esse mistério revelado em nosso coração. Nós sabemos em quem temos crido. É por isso que adoramos ao Senhor. É por isso que a igreja espera no Senhor. Espera o Senhor. Espera em que no Senhor? Espera que esse corpo abatido seja transformado em corpo de glória. Espera que este corpo de ignomínia seja transformado em corpo de poder, aonde não vai sentir mais dor, mais sofrimento, nenhuma luta. Esse corpo será transformado. Esse corpo que Deus te deu, esse corpo que está aí com você, esse corpo que o Senhor criou, ele vai ser transformado, ele vai ser levado para o céu, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Este mistério, irmãos, ele está relacionado à natureza do corpo que os crentes receberão, mesmo estando vivos, por causa da ressurreição. A ressurreição dos corpos, a ressurreição dos vivos, a ressurreição dos mortos, a ressurreição daqueles que estão em Cristo Jesus. A Bíblia afirma que o corpo natural, ele não pode herdar o reino de Deus, irmãos. Então nós não podemos herdar o reino de Deus. Paulo disse que
carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Ou seja, esse corpo nosso, o nosso corpo mortal, não há possibilidade de nós adentrarmos nas mansões celestiais, de nós irmos para o céu com este corpo. Precisamos ser revestidos de poder, do poder do Espírito Santo, revestido da graça do Senhor definitivamente, para encontrar com o Senhor nos ares, a Bíblia diz. Então o corpo natural não pode herdar o reino de Deus, pois esse corpo mortal não tem esse poder. Esse corpo precisa ser o quê? Transformado, ele precisa ser regenerado. É por isso que aguardamos a vinda de Jesus. A Bíblia diz o seguinte, que um homem de Deus, um grande príncipe, Nicodemos, ele foi falar com Jesus sobre o seu relacionamento com Deus, por causa dos sinais que Jesus fazia. Então Nicodemos disse o seguinte: bom mestre, disse ele, ninguém pode ver, como que eu faço para entrar no reino de Deus? Jesus disse: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O homem não tem condições de entrar no reino de Deus se ele não for nova criatura, se ele não nascer de novo. Então ele questiona: como um homem velho pode nascer de novo? Como um homem que já nasceu, que já é velho, como que ele vai nascer de novo? Jesus afirma: quem não nascer da água, quem não nascer do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O homem, para entrar no reino de Deus, ele precisa nascer da água, ele precisa nascer do Espírito, ele precisa ser uma nova criatura. E Jesus então explica isso para Nicodemos. Nicodemos, sendo mestre em Israel, sendo um doutor da lei, não conhecia as coisas de Deus, precisava nascer de novo, precisava conhecer quem era o mestre verdadeiro de Israel. Então Jesus diz para ele: quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus. Irmãos, somente o corpo glorificado, somente o corpo santificado é que vai poder ver o reino de Deus. A Bíblia diz que no céu não entra nada, nenhum defeito, nenhum pecado, nenhuma iniquidade, só o corpo santificado, só o corpo que tem o Espírito Santo, só aquele que é regenerado pela água, pela palavra, pelo Espírito, pelo poder de Deus, esses sim poderão entrar no reino de Deus. Os crentes que estiverem vivos no momento da ressurreição serão transformados para que os seus corpos espirituais se tornem corpos espirituais e se tornem corpos imortais. Acabou o problema, acabou as lutas, acabou a dificuldade. Paulo, pelo poder do Espírito Santo, ele revela esse mistério. Ele diz: eis que vos digo o mistério, na verdade, nem todos morreremos, nem todos os crentes morrerão, não, de forma alguma, mas todos serão transformados, serão regenerados pelo poder do Espírito Santo. O próprio Paulo, irmãos, ele diz o seguinte em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 15 e 17: nós, os que ficarmos vivos, Paulo disse, seremos arrebatados. Paulo se enquadra, irmãos, dentro daqueles que seria arrebatado. Ele fala: nós, os que ficarmos vivos. Então Paulo esperava que ele fosse também ser enquadrado dentro desse arrebatamento. Paulo achava que ele seria arrebatado juntamente com a igreja naquela época. Ele disse: nós, os que ficarmos vivos. Paulo esperava a volta de Jesus para aquele tempo, para aquele momento. Então ele escreve desta maneira: a volta de Jesus vai ser repentina, vai ser muito rápido, e ele também esperava que acontecesse para aquele momento. Mas infelizmente, irmãos, muitos crentes perderam a esperança da volta de Jesus. Muitos crentes não têm condições de dizer: nós seremos arrebatados, nós veremos o Senhor, porque já largaram o Senhor,
Senhor, deixaram as coisas santas, deixaram as Escrituras. As igrejas muitas das vezes podem estar abarrotadas, mas dentro da igreja estão perdidos e não conhecem o Senhor. Mas é necessário que o verdadeiro cristão, ele pode dizer: nós seremos arrebatados, nós veremos o Senhor. Se o Senhor vier agora, se Jesus vier agora, eu estou pronto para ser arrebatado, eu estou pronto para o encontro do Senhor. A Bíblia diz que vai ser rapidamente, e nós temos que estar preparados para esse encontro de Jesus, porque nós não sabemos quando isso vai acontecer. Precisamos estar preparados. Precisamos dizer: nós estamos preparados. Essa é a grande esperança da igreja, a volta do Senhor Jesus. O perigo de perder a fé é muito grande, irmãos. Temos que ter cuidado para nós não perdermos a fé, para este mundo não nos enganar. Este mundo colorido, esse mundo fantasioso é perigoso para nós, é perigoso para a igreja. Jesus, certa vez em Lucas, no capítulo 18, versículo de 1 a 8, Cristo conta uma parábola de o dever de orar sempre e nunca desfalecer. O cristão deve orar sempre e nunca desfalecer. Nessa parábola existem dois personagens em uma cidade: um juiz que não temia Deus e não temia também os homens, e uma viúva que era provavelmente pobre, que sempre estava à porta desse juiz pedindo justiça pela sua causa, e ela era incansável. Todos os dias, essa viúva ia lá na porta do juiz: ó, seu juiz, faze-me justiça pela minha causa. E ela insistia todos os dias pedindo esse juiz para fazer juízo, para fazer justiça na sua causa. O juiz não queria, porque ele era corrupto, não temia a Deus, não temia aos homens. Mas essa mulher tanto que insistia com esse juiz, que o juiz falou: olha, eu não temo a Deus, e eu também não temo aos homens, mas todavia, essa juíza me importuna, essa viúva não para de me importunar, essa viúva não para de bater na minha porta. Olha, de tanto que ela me importuna, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer justiça na causa dela. E o juiz vai lá então, absolve ou trata da causa desta viúva. Jesus fala então dessa maneira: nós não devemos deixar de perseverar na oração. Assim como esse juiz fez justiça a essa viúva, porque ela persistia, ela insistia, assim também nós devemos ter a nossa fé. Aí Jesus fala: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Será que vamos ter fé na terra quando vier o Filho do Homem? A fé em Jesus, crer que realmente Jesus virá, crer que realmente Jesus vai arrebatar a igreja. Tem muitos crentes que já não acreditam mais. A fé foi minada e é perigosa. E isso, precisamos o dever de orar sempre, porque a oração, a leitura da Bíblia, a comunhão com Deus, ouvindo a palavra, recebendo a palavra, ela vai nos despertar a cada dia, sabendo que Jesus pode voltar, Jesus virá para levar o seu povo para o céu. Então nós devemos insistir, persistir diante de Deus, santificando as nossas vidas, nos preparando, estando santificado para o encontro do noivo. Porque enquanto o noivo demora, irmãos, alguns se prepararão para isso, mas outros se farão negligentes. A falta de azeite na lâmpada deixará muitos em trevas por falta de azeite. O simbolismo do Espírito Santo, que ilumina as trevas, que clareia as trevas. É o Espírito Santo que vai abrir os nossos olhos, o nosso entendimento do crente, para que ele não seja enganado, para que a sua fé não seja minada, para que ele não seja derrubado. Aí Jesus fala em Mateus 25:13: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. É necessário que tenha azeite na lâmpada, que esteja preparado para o arrebatamento da igreja, para o encontro do Senhor nos ares. Não ser como as virgens loucas que não tinham azeite nas suas lâmpadas, mas ser como as virgens prudentes, que quando o noivo, eis aí o noivo, elas estavam preparadas, as suas lâmpadas tinham azeite, elas estavam preparadas para o encontro do noivo.
para o encontro do Cristo, e somente o Espírito Santo que pode nos dar esse entendimento que está na vida da igreja, na vida dos crentes. E Paulo então ele fala: eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, regenerados, os vivos vão ao encontro do Senhor. E no versículo 52 Paulo diz: num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. A rapidez do arrebatamento, irmãos, vai ser muito rápido. A rapidez, ninguém vai perceber o dia do arrebatamento, segundo as Escrituras. Primeiro, a trombeta toca, os mortos ressuscitam, levantam dos seus sepulcros incorruptíveis. Todos os santos, todas as santas, de todas as épocas, de todos os tempos, vão ressurgir dos sepulcros ao toque da trombeta. Elas levantam incorruptíveis, já com corpo de glória. Nós não perceberemos isso. Depois, os mortos que serão ressuscitados, eles são transformados, eles ressuscitam e são transformados automaticamente pelo poder de Deus. Aí fala: receberemos a transformação no momento. Essa palavra no momento vem do grego atmos. Paulo usa esse termo para designar a rapidez do arrebatamento. A palavra atmos, ela vem do grego, onde tem o derivado de átomo, ou seja, se refere a algo tão pequeno que não pode ser dividido. É questão de tempo, se aplica no tempo. O original grego, irmãos, não é abrir e fechar de olhos. O original grego é abrir e piscar de olhos, porque abrir e fechar, você pode abrir e fechar e abrir quando você quiser, mas o abrir e piscar de olhos, você pode piscar o globo ocular rapidamente. O arrebatamento vai ser num abrir e piscar de olhos. Ele diz aqui, num momento, em átomos, num abrir e fechar de olhos, num abrir e piscar de olhos, ante a última trombeta. Jesus vai voltar numa rapidez tamanha que o mundo não espera, que o mundo não verá. Nós mesmos não vamos ver, simplesmente vamos sentir e estar rapidamente com o Senhor. É equivalente em uma fração de segundo, significando o momento mais breve possível. O mundo não vai esperar. O mundo vai ser inesperado. Somente a igreja tem que estar preparada para esse dia, irmãos. Temos que ir ao encontro do Senhor nesse dia. Todos os mortos em Cristo, como os vivos, receberão o milagre de transformação com uma tamanha rapidez. Imagine um corpo, irmãos, que nós não sabemos como vai acontecer esse milagre. Pessoas que foram, que morreram e o corpo foi cremado. Como que vai ser? É um milagre de Deus. É um milagre de Deus. E é assim que vai acontecer. Os corpos estando no chão, eles vão ressurgir. O mundo não vai ver. Nos quatro cantos da terra, Jesus diz que vai ser, a vinda do homem vai ser como um relâmpago, sai do oriente e do ocidente, nos quatro cantos da terra. Ele vai arrebatar o seu povo, arrebatar a sua igreja. Isso será ao som da última trombeta. Esse toque da última trombeta não é um toque metafórico, é um toque literal, é um toque de Deus. E muito menos a última significa que existe uma série de trombetas. Não confundir as trombetas do Apocalipse com essa trombeta aqui de maneira alguma. A última trombeta sinaliza o fim. O fim de todas as coisas se aproxima com o arrebatamento. Falta se cumprir o arrebatamento da igreja. Falta se cumprir essa grande profecia proferida pelos apóstolos, proferida pelo próprio Jesus, revelada por eles, esse grande dia do arrebatamento.
A última trombeta, ela sinaliza o fim, é o juízo de Deus no grande trono branco. Quando acontecer o arrebatamento, Deus está falando que Ele está vindo para sentar no juízo, no seu trono, para julgar as nações, para julgar os homens. O arrebatamento vai mostrar isso para a humanidade. É o restante, é os sinais do fim, é o tempo que está se escoando, é Jesus que está para julgar os homens na face da terra, dando a última chance através do arrebatamento, daqueles que ainda vão ficar, se porventura ouvir a sua voz no grande dia da grande tribulação. Jesus vai levar o seu povo. Jesus comparou esse tempo ao tempo de Noé, o pregoeiro da justiça. Nos dias de Noé, as pessoas comiam, as pessoas bebiam, davam-se em casamento, ou seja, elas levavam a vida normal. Aí veio o dilúvio e levou a todos. Noé pregou por 120 anos. A humanidade não acreditava nas revelações de Noé, na pregação de Noé. Não acreditavam, eles comiam, bebiam, levavam a vida normal. Cristo afirma que a sua vinda também será uma hora em que ninguém imagina. Os crentes só serão apanhados de surpresa se deixarem seus corações se carregar de glutonaria, muita comida, excesso de comida, de embriaguez, muita bebida, quer comer, quer beber, e dos cuidados desta vida. Será que os crentes de hoje não estão simplesmente cuidando das suas vidas? Do seu bem pessoal? Ele quer comer, quer beber bem, quer vestir bem, ele só quer saber desta vida. Estão esquecendo da vida espiritual, da santidade, da pureza, esperar como foi nos dias de Noé. Por isso Jesus falou isso, irmãos. Nos dias de Noé, o povo levava uma vida normal. A humanidade hoje está levando uma vida normal. Não é pecado casar, não é pecado comer, não é pecado beber, de maneira alguma. Tudo que é excesso é pecado, e são esses tipos de coisas que vão levar o ser humano para a perdição, que só pensam nas coisas desta vida. Por isso o próprio Jesus falou: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? E esse é o grande segredo desta vida, da vida espiritual, irmãos. Priorizar em primeiro lugar as coisas de Deus. Priorizar em primeiro lugar a vida espiritual, a comunhão com Deus, a intimidade com Deus. É a coisa mais importante desta vida, é a nossa comunhão com Deus, é saber que Deus fala com você e você fala com Deus, que Deus está na sua vida, onde você anda, onde você vai, onde você pisa. Assim como Enoque andou com Deus, e foi preciso que Deus levasse Enoque para si, de tanta santidade que havia na vida de Enoque. A santidade agrada ao Senhor, a pureza agrada ao Senhor, e é para isso que nós precisamos servir ao Senhor. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. É através da santidade. O que é santidade? É separação das coisas profanas, separação deste mundo pecaminoso, separação do nosso ego exaltado. Precisamos nos separar para Cristo todos os dias da nossa vida, em santidade de vida, em novidade de vida, deixando o Espírito renovar em nós a graça e o poder, a misericórdia de Deus, para estarmos preparados para o encontro de Jesus nos ares. O crente precisa amar o céu, precisa amar a igreja, precisa amar as coisas santas. Nós precisamos amar a Bíblia. É a única maneira de nós adentrarmos as mansões celestiais, ao reino de Deus, e de ser arrebatado. A Bíblia diz que Deus vai ver os seus escolhidos nos 4 cantos da terra, os verdadeiros adoradores, os verdadeiros santos, as santas, aqueles que amam a sua palavra. Jesus conhece os seus, Ele sabe aqueles que têm o seu Espírito. Jesus conhece todas as coisas. Aqueles que são sinceros, não são aqueles que cantam na igreja, não são aqueles que pregam na igreja, não são aqueles que levam a Bíblia debaixo do braço, não são aqueles que têm carteirinha de membro de igreja, de maneira nenhuma. São aqueles que têm o Espírito de Deus, que mesmo no trabalho, não podendo estar aqui agora na igreja, mas têm o Espírito de Deus. Aqueles que honram o Senhor com a sua vida, com dignidade, com caráter, com ego transformado, renovado pelo poder do Espírito Santo. Esses que vão para o céu.
que as pessoas não acreditam mais no céu, as pessoas não acreditam mais no arrebatamento, as pessoas não acreditam mais que o sangue de Jesus pode purificá-lo. O mundo não acredita, e muitos crentes não estão acreditando nisso, porque o coração está envolvido com glutonaria, com bebedice, com comelança, com ego exaltado, e não olha para Jesus. Temos que ter cuidado com a nossa vida. Por isso ele disse, nos dias de Noé, as pessoas comiam, bebiam, davam-se em casamento. Aí veio o dilúvio e levou a todos. Eles não perceberam, irmãos. Eles não perceberam Noé construindo a arca. Eles não perceberam os filhos de Noé ajudando Noé construindo a arca ali, todos os dias, anos e após anos. Eles não percebiam, não viram. E principalmente quando veio o dilúvio, eles não perceberam. Sabia que a Bíblia fala isso, que eles não perceberam? Apesar do tamanho gigantesco, 150 metros de arca, eles não perceberam o tamanho daquela arca. Noé era irrelevante para eles, um velho caduco, com seus filhos lá, construindo aquela arca. Não tinha valor nenhum. O mundo não valorizava na época de Noé. Mas Noé estava lá construindo a arca, até que veio os animais entraram. Nem vindo os animais eles não perceberam. Os animais adentraram por dentro da arca. O anjo tranca então a porta da arca pelo lado de fora, diz a Bíblia. E começa então a ver o dilúvio. Quando as águas, as comportas dos céus foram abertas, e as comportas da terra foram abertas, e a chuva começou a cair, e começou a inundar, e não parava mais aquela chuva, eles se desesperaram e correram para o lado de Noé. Agora Noé tem importância. Agora a arca tem importância. Noé, abra-nos. Noé, abra-nos. Abra-nos, Noé. Ele não podia fazer mais nada. O anjo havia trancado a porta pelo lado de fora. E todos pereceram, salvou somente Noé e a sua família. Assim será a vinda do Filho do Homem. Verá uma hora em que nós não pensamos, nem eu e nem você. Nem eu e nem você. Todos nós aqui hoje estamos ouvindo a palavra de Deus. Se deixar os nossos corações se carregar de glutonaria, de embriaguez, dos cuidados desta vida, nós vamos ficar. Nós não seremos ao encontro do Senhor, porque diz que vai ser no momento, num abrir e piscar de olhos, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aí sabe o que vai acontecer, irmãos? As pessoas vão para as igrejas. As pessoas vão para as igrejas. Domingo lá naquela igreja, vou lá, chega lá, os irmãos não estão mais lá. Vou lá na igreja fulano de, chega lá, os irmãos não estão mais lá. O mundo vai procurar a igreja. Mas você sabe que o mundo é tão incrédulo. Sabe o que eles vão dizer? É bem provável, não vou afirmar, mas é bem provável, que os extraterrestres vieram e levaram milhares e milhares de homens e mulheres e tiraram de face da terra, porque eles são incrédulos, não acreditam nas coisas de Deus. Jesus falou, cuidado para que esse dia não vos pegue de improviso. Virá sobre vós de improviso naquele dia. Por isso ele fala em Apocalipse 22, de 7 a 12. Eis que presto venho, eis que cedo venho, eis que venho sem demora, eis que venho logo. Olha, acho que já se passaram 2000 anos de igreja neotestamentária. Jesus não veio, mas ele vai vir. Ele está voltando. Ah, pregador, Jesus não veio, quantos anos você está falando? Minha avó falava, meu avô falava. Ele não vai vir porque o meu avô falava, porque o seu avô falava, porque sua avó falava. Não, ele vai vir porque o Senhor Jesus que disse que vai voltar. É por isso que ele vai vir. Fiel é o Senhor com a sua palavra. Paulo então, ele entra agora com o mesmo assunto aos irmãos de Tessalônica. Volta para a página aí,
aos Tessalonicenses no capítulo 4, agora como nós lemos. Agora ele vai fazer a descrição de como vamos ter esse encontro glorioso com o Salvador. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 18 a 18. O mesmo assunto de outro prisma, de uma outra forma. Paulo explicando de uma outra maneira, com alguns detalhes, como vai ser esse arrebatamento. Vejamos que no versículo 16, Cristo brada aos céus, do céu aos mortos. No versículo 16, Paulo diz aos Tessalonicenses: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Cristo brada do céu aos mortos, alarido. A voz do arcanjo é ouvida, ressoando a trombeta de Deus juntamente ao brado do Senhor Jesus. Quando o arcanjo toca a trombeta, ressoa a sua trombeta, Jesus desce bradando. Ele desce com alarido é bradando. Jesus vem, talvez a gente bramido, bradando, é um grito que nós não conseguimos entender, é o alarido de Jesus. Ele fala: o Senhor descerá, 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, ou seja, bramando. Jesus vem, vamos falar o nosso linguajar nosso, gritando, né? Pois ele é o grande vencedor. Ele desce dando uma ordem para que os mortos ressuscitem. A trombeta toca, Jesus vem bradando, ele vem: ó mortos, ressuscitem. Jesus dá uma ordem, ele brada, ele vem com alarido. O grande capitão brada, os mortos ouvem sua voz e saem para fora. A sua voz é reconhecida por suas criaturas. Ele gera vida, ele tem poder no brado. Ressuscitarão os que estão mortos. Cristo brada dos céus ao tocar a trombeta. Cristo próprio vem e desce nos céus. Lembra de Lázaro no túmulo? Quando Jesus chega para Lázaro com 4 dias mortos, Lázaro sai para fora, e Lázaro sai com grande poder que sai da boca da voz de Jesus. Pelo Espírito Santo, o nosso Jesus é vivo, ele morreu, mas ele está à destra do Pai, à direita do Pai, faz tudo o que lhe apraz. Ele é Deus, ele é Senhor, ele reina, ele governa, ele domina sobre os mortos, ele domina sobre os vivos, ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, virá com grande glória e grande poder. É o nosso Cristo ressurreto. Lázaro sai para fora do túmulo. A voz do Redentor chega aos sepulcros e une-se aos corpos dos dormentes, restaurando vida, ressuscitam gloriosamente. Bendito seja o nosso Senhor. Cristo hoje quer bradar, irmãos, mas muitos trancam o coração, não querem abrir o coração, acham a mensagem pesada. Mortos em seus pecados, mas aqueles que ouvirem a voz do Senhor, abrir o coração, certamente esses sairão dos seus sepulcros, da sua vidinha que leva, e precisa se render ao Senhor, se entregar ao Senhor, ouvir o brado do Senhor. Cristo quer te ressuscitar hoje, ele quer te dar vida hoje, ele quer te restaurar hoje, ele brada dos céus hoje no seu coração. Cristo sempre estará bradando ao coração dos homens, ao coração das suas criaturas, dando capacidade para você ouvir a sua voz, dando capacidade para você entender a sua voz, através da palavra, pelo poder do Espírito Santo. Ressuscita em nome de Jesus. A sua vida vai ser mudada, a sua vida será transformada. Cristo vai bradar do alto dos céus. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Agora Paulo volta ao mesmo assunto de Coríntios, que nós falamos ali no capítulo 15, no versículo de número 17, para sempre com o Senhor. Paulo torna a afirmar essa doutrina do arrebatamento. Ele diz: depois nós
os que ficarmos vivos, que esse é o nosso assunto ali no capítulo 15, seremos arrebatados juntamente com eles, com os mortos, seremos arrebatados juntamente com os mortos ou com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aqui a Bíblia não diz que o mundo vai ver Jesus nos ares, mas nós nos encontraremos com o Senhor nos ares. Jesus, ele desce do céu e para nos ares, nas nuvens. A igreja sobe da terra e vai para o céu em encontro de Jesus nos ares. Primeiro os mortos em Cristo encontram Jesus nos ares. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados a encontrar com Jesus nos ares. Aí ele diz: estaremos assim para sempre com o Senhor. Oh, glória a Deus! Não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverá mais angústia, medos, receio, desconfiança, perseguição. As nossas fraquezas deixaremos tudo para trás. Acabou. Vamos encontrar com Ele nos ares. Estaremos nas mãos do nosso Mestre para sempre. Aqueles que as suas mãos foram furadas na cruz, aquele que sofreu coroa de espinho, que agora ele não vem mais como um cordeiro para ser crucificado. Ele vem agora como um leão bradando. Ele vem como um leão rugindo. Ele vem buscar os seus nos quatro cantos da terra. Ele ressuscita aqueles que são seus, e nós que somos vivos encontraremos com Ele nos ares. Estaremos no braço do Mestre, o nosso amado Salvador, revestido de glória e de poder e de autoridade do céu. Acabou as dores, acabou o sofrimento, acabou a angústia, irmãos. Você não vai precisar amanhã estar preocupado com o seu dia a dia, não vai estar mais preocupado com essa vida. Você não tem mais problema agora em cair em pecado, em se desviar. Você agora não tem mais fraqueza, porque o seu corpo foi revestido de poder, revestido de graça do Espírito Santo, ao encontro do Senhor nos ares. Porque o mesmo, depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. Estaremos para sempre. Para sempre é para sempre, para sempre é para sempre, para nunca mais voltar a este mundo hostil, para nunca mais termos nenhum tipo de problema com o pecado, porque nós estamos santos, revestido. O que era de ignomínia foi revestido de glória, revestido de poder. Este corpo que está aqui, ele vai ser revestido de corpo de glória, assim como nós precisaremos de um corpo de glória para viver eternamente no céu, porque essa carne não pode suportar. Quem vai para a perdição eterna vai receber um corpo não de glória, mas um corpo de ignomínia, para resistir também às provações no fogo do inferno. Assim como esse corpo precisa ser revestido de poder para resistir o céu, o corpo também que vai em pecado para a perdição precisa ser revestido para resistir ao fogo, para ele não se deteriorar. Que Deus tenha misericórdia de nós. Sem Cristo não há esperança. Esse é o grande trunfo de Deus aplicado no coração da igreja. Somos motivados pela sua palavra a termos essa esperança na segunda vinda de Cristo. Em 1 João 3:2-3 diz o seguinte: sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. A graça salvífica de Deus, Paulo escrevendo a Tito, ele disse: ensina-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, estas palavras aqui servem de consolo para o nosso coração, porque sempre estaremos com o Senhor para sempre, sem retorno jamais a este mundo. Estaremos para sempre guardados na presença do Senhor, ver os nossos melhores amigos e irmãos que para lá foram. E no versículo 18, para nós encerrar, Paulo fala então aos Tessalonicenses: portanto,
Depois de tudo que eu te disse, ele fala, portanto, vírgula, portanto, depois de tudo que eu já te disse, Paulo fala aos Colossenses, aos Tessalonicenses, consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Console o seu irmão com a sua vida fidedigna a Cristo, sendo exemplo para a glória de Jesus. Que quando o irmão olhar para você, ele veja Cristo na sua vida. Console ele com a sua vida fidedigna, com a sua vida santa, para que o irmão, a irmã possa olhar para você, aqueles que estão fracos possam se fortalecer e falar, eu posso olhar para fulana de tal e eu posso me consolar com a vida da minha irmã, do meu irmão, porque ela é fiel ao Senhor. Console o seu irmão, conversando com ele sobre Cristo, explique para ele a grande esperança que se encontra ao nosso alcance. Diga para seu irmão, você não tem motivos para se entristecer, aquele ente querido que partiu no Senhor, em breve você vai estar junto dele. Diga para ele, essa luta logo vai passar, as provações terão fim, Cristo virá nos buscar, aguente mais um pouco, suporte mais um pouco, console o seu irmão com essas palavras. As Escrituras nos afirmam, porque ainda um pouquinho de tempo que há de vir, virá e não tardará. E o escritor aos Hebreus diz, um poucochinho, menos de que um pouquinho. Aquele que há de vir, virá e não tardará. E a Escritura continua nos exortando, mas na vossa paciência, possuir as vossas almas, em Lucas 21, 19. Aguente mais um pouquinho, assim diz o Senhor. Busque ao Senhor mais um pouco, santifique ao Senhor mais um pouco, entregue a sua vida mais um pouco ao Senhor, cada dia sem reserva, vai entregando, vai se entregando, deixe Ele trabalhar, não desanime, não se entristeça, receba essa palavra no seu coração, na sua vida, entenda que Jesus quer te arrebatar, quer te levar para o céu, e essa é a vontade dEle, por isso Ele morreu na cruz por você, para te dar vida, para te restaurar, para te ajudar, para te fortalecer no seu espírito. Para isso Jesus está aqui falando ao seu coração. Você sabe que Jesus em breve virá para buscar o seu povo dos quatro cantos da terra. Você sabe que será muito rápido a vinda de Jesus. Você sabe que o nosso corpo será transformado em corpo de glória. Você sabe que estaremos para sempre nos braços do Senhor. Você sabe que sem arrependimento do pecado e comunhão com o mundo, ninguém será arrebatado ao céu. Você sabe que precisa cuidar da sua vida espiritual para vencer as densas trevas e entrar na recâmara junto ao noivo. Você sabe que os que ficarem para trás estarão para sempre perdidos. Portanto, não demore. Tome a sua decisão hoje, agora. Permita que o Espírito Santo mude o seu coração. Entregue-se a Ele, que este é o único caminho, é a única solução dos nossos problemas, dos nossos pecados, das nossas iniquidades. É através de Jesus Cristo. Muitos hoje queriam estar aqui ouvindo essa palavra, mas não puderam. Partiram para a eternidade sem Deus. Como disse Tim Conway, cada segundo, em cada frações de segundo, parte uma pessoa para a eternidade sem Deus, sem Cristo. Mas Deus nos deu essa condição hoje. Deus nos deu essa autoridade hoje. Nós ouvimos, mas não vamos ficar somente no ouvir. Vamos decidir ao lado de Cristo. Ele virá em breve. Feche os teus olhos. Eu quero orar por você. Eu quero orar por nós. Eu quero orar pelas nossas vidas.